Do livro Mentes Informadas, parte 2, Resolução de Problemas Globais, página 61. Não é possível guardar o conhecimento adquirido só para si, quando se tem a consciência expandida. Qualquer tentativa nesse sentido resulta, no mínimo, um processo de somatização, isto é, em adoecimento físico ou mental. Todos os problemas pessoais e coletivos podem ser resolvidos rapidamente se todos tiverem um conhecimento prático da mecânica quântica. É fundamental que todos explorem o significado mais profundo dessa disciplina, no aspecto que se refere à sua capacidade de explicar e modificar a realidade, e não apenas na tecnologia usada para construir aparatos eletrônicos. Precisamos parar de raciocinar em termos materialistas para entender como um fóton passa por duas fendas ao mesmo tempo. Nossos celulares funcionam por isso, mas o raciocínio continua sendo materialista, reducionista, mecânico e cartesiano. Este é o avanço que temos de conseguir. A mecânica quântica já está presente em 90% dos equipamentos utilizados na nossa vida diária e representa 30% da economia mundial. Contudo, ainda não foi incorporada na medicina, filosofia, ensino, sociologia, etc. É por isso que ainda temos tantos problemas nestas áreas. Se a consciência da humanidade tivesse avançado o que avançou a eletrônica no século XX, já estaríamos vivendo num paraíso terrestre. Todos os problemas já teriam sido resolvidos, mas a visão de mundo continua sendo de que tudo está separado, que não existe uma unidade fundamental em tudo. Esta verdade sempre foi combatida implacavelmente e continua sendo. Recentemente, os físicos encontraram uma nova forma de medir o tempo. Não é mais necessário medir a frequência de oscilação de um átomo para isso. Eles dividiram a onda da matéria de um átomo em duas ondas, uma estacionária e outra se movendo. A mecânica das duas permite medir o tempo. Isso é pensar em termos de mecânica quântica e não em termos de um pêndulo oscilando no relógio de parede. Dá para notar o quão distante isso está do mundo de nossos pais? Essa nova visão de mundo tem de ser aplicada a tudo: relacionamentos, negócios, educação, medicina, sociologia, economia, filosofia, religião, pedagogia, etc. Quando isso acontecer, os problemas serão resolvidos? Só que, se não acontecer, até lá isso aumentará e muito. Todos os graves problemas sociais, sanitários, educacionais, econômicos, políticos, religiosos e bélicos do mundo podem ser resolvidos quando se compreender realmente como é a realidade. Literalmente será o céu na terra quando a humanidade chegar neste ponto. Isto pode acontecer em poucos anos ou pode levar milênios ainda. Está nas mãos de quem já conhece divulgar esse conhecimento para os demais. É algo que tem de ser passado de mão em mão. Não podemos esperar nenhum movimento de divulgação da mecânica quântica que não seja absolutamente individual neste caso. Vejam a reação que o documentário Quem Somos Nós provocou. A mídia boicotou e difamou cientistas sérios pelo simples fato de quererem explicar ao público como é a realidade e como esta pode ser moldada para melhorar a sua vida. Isso diz tudo. O trabalho de mudança tem de ser feito um a um. Se uma pessoa falar para duas, que fala para 4 e assim por diante, em 30 passos chegaremos a 1 bilhão de pessoas. Chegaremos a 1 bilhão de pessoas. Cada pessoa precisa que apenas 2 outras entendam realmente o que é mecânica quântica. Apenas 2 pessoas, gente. 2. Até agora isso não aconteceu, porque a maioria que sabe está guardando para si o segredo. Isso demonstra que ainda não deram o salto da consciência, que ainda não mudaram de paradigma, talvez por acreditarem que a solução se reserva apenas a alguns escolhidos, talvez por comodismo ou acreditarem que cabem aos outros fazerem a mudança. E é por isso que estamos demorando tanto, e quanto maior for o retardo, mais os problemas se agravarão. O tempo urge.
Chega uma hora em que o colapso da função de onda individual não consegue sobrepor-se ao colapso de uma multidão. A questão do amigo de Wiener se imporá mais dias, menos dias. Ainda há tempo para mudar o planeta sem maiores traumas. Para que se consiga esse grau de envolvimento pessoal da solução dos problemas da humanidade, é preciso uma nova consciência. E ela pode ser rapidamente conseguida com a ressonância harmônica. 3. Expansão da consciência individual e coletiva. Algumas pessoas não perceberam a mudança que ocorreu e continua ocorrendo após a data de 21 de dezembro de 2012. O mundo moderno adquiriu um grau de complexidade nunca visto na história da humanidade. Porém, seu equilíbrio é extremamente frágil. O livro O Colapso de Tudo, de John Cast, matemático especialista em teorias dos sistemas e complexidade, aborda o problema de sistemas com complexidades diferentes e que interagem entre si. Quando os dois sistemas adquirem complexidades muito distintas, abrindo um fosso entre eles, é inevitável que haja um ajuste para diminuir essa diferença. É um livro excelente para entender várias dinâmicas em ação no mundo de hoje. Relata 10 possibilidades em curso que forçosamente terão de ser resolvidas para se evitar o colapso da civilização. Fica claro com a leitura que muita coisa está acontecendo no mundo e que a maioria das pessoas nem percebe. É o tipo de informação que não é divulgada por não dar audiência. Até que o evento ocorra e então será tarde demais. A humanidade entrou por um caminho em que vários sistemas vitais adquiriram extrema complexidade e que continuam aumentando dia a dia. A consciência da humanidade, no entanto, não acompanha essa complexidade crescente, e isso terá consequências trágicas se não for corrigida a tempo. Esse é o problema que se tenta resolver com a nova frequência que está sendo recebida a partir de 21 de dezembro de 2022. Somente com a expansão da consciência da humanidade, aumentando o seu grau de complexidade, essa diferença poderá ser diminuída e evitar-se-á uma catástrofe. Todos os cenários descritos no livro são capazes de levar a humanidade de volta à idade da pedra ou pior. E já estão em andamento. Vários deles já estão sendo sentidos nas nossas vidas, mas a maioria das pessoas não percebe. Esses sistemas de complexidades extremas já são vitais para a sociedade humana, não podem ser mais desligados. E cada dia mais aumenta a sua complexidade. Os seres humanos acham a coisa mais normal conviver com esse aumento de complexidade constante. Como se isso pudesse durar eternamente, como se diz, quem não aprende com a história tende a repeti-la. Quem não aprende com a história tende a repeti-la. Só existe uma solução para evitar o colapso total: o aumento da complexidade da consciência dos seres humanos. Com isso, seremos capazes de administrar e resolver a complexidade dos sistemas em que estamos envolvidos. Chegamos nesse ponto por falta de vontade de pensar no que estava acontecendo. Agora o problema é imediato e inadiável. A nova frequência que banha o planeta desde o dia 21 de dezembro de 2012 é a derradeira tentativa de encontrar-se uma solução benevolente para esta sociedade. Ainda há tempo, mas ele urge. Minha visão é otimista. Existe solução, mas é preciso agir agora. Ainda é possível resolver isso, mas deixar para amanhã é arriscado demais. Cada um escolhe em que realidade quer viver. Esperamos que essa escolha seja consciente. Com o passar do tempo, tudo isso ficará muito claro. Não há mais possibilidade de jogar tudo para debaixo do tapete e continuar como se nada estivesse acontecendo. A catarse global acontecerá de qualquer forma. Ela pode ser tranquilamente assimilada e alçar-se um novo patamar de complexidade, ou pode haver mais resistências por parte dos humanos, fazendo com que a catarse se prolongue. Quanto mais tempo a catarse dura, mais problemas aparecem. A melhor opção é aceitar a mudança que está havendo, mudar a visão de mundo e passar a ser parte da solução e não do problema.
Sempre insistimos que a mudança pode ser fácil e benevolente. Basta expandir a consciência e mudar a forma de ver a vida. Essa expansão de consciência é fácil de obter, basta pensar. Existe material mais do que suficiente para que todos possam estudar e evoluir. Livros, filmes, documentários, etc. Mas é preciso pensar e analisar, e em seguida agir de acordo com a nova consciência da realidade. A omissão será desastrosa. É imprescindível tomar uma posição e partir para a ação já. A maioria dos humanos precisa urgentemente expandir a sua consciência. E para isso é preciso que cada um passe para o próximo a informação do novo paradigma. Entender o que está acontecendo é o primeiro passo para a mudança. A teoria das estruturas dissipativas de Elia Prigogine, Nobel de Química de 1977, afirma que todo sistema aberto, após receber uma quantidade determinada de informação, chega a um ponto em que decai ou dá um salto qualitativo e evolui. Todo sistema aberto, em que em ciências naturais é aquele totalmente permeável à matéria e à energia, se comporta desta forma, seja um ser humano, uma empresa, um planeta, uma galáxia. Tudo está debaixo desta lei. Após acumular um tanto de informação, ou dá um salto ou decai. Portanto, quando se recebe um pool de informações através da ressonância harmônica, há duas possibilidades: ou se dá um salto qualitativo, um salto quântico, ou se decai. Se o indivíduo colocar o pé no freio, como se diz, e resistir ao crescimento, com o tempo pode ocorrer uma queda em todos os setores da sua vida. Isto porque aumentou a quantidade de informação em seu campo sem a devida expansão. O que se espera de alguém que recebeu um apreciável aumento de informação? Que se trabalhe mais, estude mais, faça mais, tudo mais, porque a consciência cresceu, se tornando mais complexa. O co-criador agora ficou mais capaz porque a quantidade de poder de um indivíduo relaciona-se com o nível de consciência que ele tem. Em resumo, é só isso. Se sua consciência é do tamanho do universo, então você é onisciente. Se você está no universo inteiro, então você é onipresente. Dessa forma, tudo pode, é onipotente. Você conhece tudo, está em tudo, pode tudo. Assim é o todo, porque a consciência dele permeia tudo. A capacidade de realização da maioria das pessoas é quase nula, porque elas não entendem que são co-criadores de suas realidades. Não imaginam que podem ser, fazer e ter o que quiserem, através do domínio do processo criativo que lhes é nato. Ao duvidarem disso, não conseguem realizar projeto algum. Ficam completamente perdidas. Não sabem por que estão aqui e nem o que vieram fazer nesta vida. Muitas querem que alguém lhes diga qual é a sua missão. Tamanha falta de conexão com a sua centelha divina. Será tão difícil entender que basta focar em algum trabalho coerente com suas habilidades, seus talentos e fazer? Alguns me perguntam, o que eu quero dizer com fazer? Ora, fazer é produzir, trabalhar, estudar, pesquisar, ajudar os demais, viver a vida intensamente em crescente expansão, fazer o bem, cada um de sua maneira, fazendo o seu melhor. Quando o indivíduo recebe a informação de um arquétipo através da ressonância harmônica, ele recebe a consciência do próprio Criador e ele quer fazer. O Criador trabalha o tempo inteiro. Se ele parar de trabalhar, desaparecem todos os universos e multiversos, porque ele é o colapso da função de onda que ele provoca com o seu sentimento, que é o de amor, e que está mantendo tudo isso aqui, existindo da forma como partícula. Teologicamente, fala-se que ele sustenta toda a criação. Muito poético falar assim, mas na verdade ele cria o tempo inteiro, ele sustenta o foco da criação o tempo inteiro. Se ele parar de pensar, de sentir, desaparece tudo. Então ele mantém o foco de sua intenção, que é, no caso, eu quero que exista esse universo X. Ele continua colapsando a função de onda da criação. Se ele descansar, tudo desaparecerá. Com a utilização de ondas de informação, pode-se expandir a consciência a nível individual, que pode potencialmente alavancar a iluminação de um grupo maior de pessoas por simples progressão geométrica. 4. Unificação entre ciência e espiritualidade. O filme, A Outra Dimensão,
conta a história de outra terra que existe num universo paralelo, no qual a magia faz parte do paradigma dominante. Lá, os cientistas é que são vistos com desdém, ao contrário do que ocorre em nossa dimensão, em que a ciência domina e a magia é vista com maus olhos. A cisão entre ciência e magia aconteceu há alguns séculos em nosso mundo e vem acarretando uma visão distorcida da realidade que está atrasando a evolução da humanidade sobre maneira. O materialismo domina toda a literatura científica. O que não está de acordo com seus dogmas é taxado de pseudocientífico, a pior das ofensas que um cientista pode receber. No caso da mecânica quântica, mesmo após 100 anos, também é rechaçada como se fosse magia, embora os artefatos construídos e fundamentados em seus princípios sejam usados por toda a sociedade. Isso acontece porque, nessa disciplina, a fronteira entre a matéria e a consciência desaparece, e os materialistas não podem aceitar o primado da consciência, ou seja, de que tudo que existe é pura consciência, que a consciência é a base de tudo. E é por essa razão que a resistência é tão feroz contra a mecânica quântica. Não querem que a população entenda o que ela significa, pois isso mudaria o rumo da história humana. Quando se estuda sem preconceitos, fica claro que a consciência una está por trás desta realidade que julgamos material. Porém, quando se esbarra no conceito de ondas de probabilidade, tudo se complica para os materialistas. O mesmo acontece com o princípio da incerteza de Heisenberg, com o colapso de onda de Schrödinger, para não falar do experimento da dupla fenda, o pior dos pesadelos para um materialista. São inúmeros os experimentos mostrando que não existe nada sólido realmente, que tudo se comporta como uma onda e que o problema reside apenas numa distorcida percepção de realidade pelos nossos sentidos. Arthur C. Clarke disse que toda tecnologia avançada parece magia. Isso é verdade para aqueles que não entendem a ciência que está por trás dela. Tudo tem uma explicação, mas é preciso pensar e estudar sem preconceitos, o que é muito difícil de se ver entre a população e mesmo entre os cientistas. Como disse anteriormente, convencer alguém de que alguma coisa, sendo que o salário dele depende de não entender tal coisa, é uma missão impossível. Nosso trabalho visa provocar a unificação de tudo isso. A realidade última é unificada. Não existe nenhuma divisão entre ciência e magia, entre visível e oculto. Tudo é uma coisa só. Dá-se o nome de metafísica, que é uma física que está além da nossa, sem nenhuma divisão. Uma disciplina que, mesmo utilizando tecnologia, sabe que a consciência é a chave de tudo. Na atualidade, o conhecimento esotérico é visto como pura crendice e coisa de charlatão. Quem pensa assim é porque não analisou a questão mais a fundo, senão entenderia que tudo que é dito esotérico baseia-se no uso de ondas e frequências. No nosso mundo, um cientista como Nikola Tesla, que dizia falar com extraterrestres, é simplesmente ignorado, apesar das suas patentes terem sido vergonhosamente roubadas. Da mesma forma, há religiosos que vão à mídia e atacam os que não professam sua fé. Mas eles mesmos, quando têm problemas, vão num centro de umbanda ou candomblé na calada da noite pedir socorro para seus males. Isso é que atrasa a evolução neste planeta, a hipocrisia. Todas essas vertentes do conhecimento usam frequências para conseguirem os efeitos que obtêm. Este é o denominador comum entre tudo que foi citado acima. A ressonância harmônica é a unificação de todos os conhecimentos. Através dela você pode entender como é a realidade última e como obter os resultados que deseja. 5. Salto evolutivo da humanidade. A ressonância harmônica é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, mas tem um objetivo voltado para o coletivo. Seu propósito maior é transformar a consciência da humanidade para que haja um salto evolutivo da mesma. Trata-se de uma tecnologia única no planeta até esse momento. Com a ressonância harmônica, qualquer habilidade pode ser transferida para um ser humano, assim como é possível desenvolver e programar qualquer tipo de talento e potencialidade no indivíduo. Qualquer capacidade gerencial, administrativa, profissões, esportes, educação, negócios, saúde, relacionamentos,
Tudo pode ser implementado de pessoa a uma pessoa de maneira exponencial. É fácil entender que a capacidade de realizar atendimentos individuais com a ressonância harmônica por uma pessoa só é ínfima em relação à população mundial, que hoje está na casa dos 7 bilhões de habitantes, que poderiam dar um salto significativo de consciência e mudar toda a situação caótica do planeta. Contudo, se pensarmos que um determinado número de usuários dessa ferramenta possa atingir a iluminação, com um estado de consciência amplamente expandida, isso causaria um efeito de ressonância nos demais indivíduos que não passam pelo mesmo processo e que acabariam por se iluminar também. Este fenômeno pode ser explicado pela teoria dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que veremos na parte 5. Já pensaram em 1000 pessoas iluminadas distribuídas pelo globo terrestre? Que diferença fariam? Se elas transcenderem, o resto da população transcende automaticamente por força de um campo mórfico, resolvendo todos os problemas da humanidade.